Olá, sou William Souza, crítico de cinema do veículo Cinema com Rapadura. Tá. Os filmes foram gravados em épocas diferentes. Então, Um Dia Qualquer foi em 65, se eu não me engano, e o A Ilha é mais contemporâneo. Agora, aspectos culturais, é muito interessante ver o filme de 65 hoje com os olhos do século XXI, que muitas tradições específicas do norte, para não dizer específicas de Belém, que é onde Um Dia Qualquer foi gravado, estão presentes no filme e não mudam muito do que é visto hoje, como o Círio de Nazaré e o dia a dia de um centro de Umbanda, e não se diferencia muito do que é visto hoje. Essas imagens são registros históricos, por se tratar de 65, mas quando a gente vê as mudanças hoje, só muda o pano de fundo da cidade, que a cidade evoluiu, mas as tradições são as mesmas. E o da Ilha eu acho que não se aplica muito bem, porque é um filme de gênero, tem um clima, ele não usa a cidade como pano de fundo, como Um Dia Qualquer usou Belém. Ambos foram gravados no Pará, mas o clima, a sensação do A Ilha, que não deixa de ser do norte, por tratar de uma certa mítica da Amazônia como uma região, a ideia do trabalhador que sai da cidade, atravessa a Bahia para chegar numa ilha que é, por si só, afastada, isolada, a esposa dele que vive isolada comparado a quem está no continente. Isso tudo é referente à cultura de lá, cultura de trabalho, cultura de vida. E repara, quando a gente fala da região norte para esses dois filmes, a gente está falando de um universo cultural gigantesco, mas esses dois filmes específicos falam sobre a região metropolitana de Belém. Então, ainda assim, é um recorte muito específico da região norte para se analisar. É claro que Belém é a maior cidade da região norte. É natural que proporcionalmente, seja visto muito da cidade comparado a outros cantinhos da Amazônia. Um Dia Qualquer foi o primeiro filme gravado no Pará. Então, isso é representativo pra caramba. Certamente ele está em algum museu, alguma cópia lá em museu. Quando tem festival, certamente ele é exibido. Porque não só ele é o primeiro, o cineasta foi um dos primeiros a trabalhar lá no Pará, mas ele tem como pano de fundo a cidade. Então é um registro histórico muito precioso. É interessante comparar os dois filmes, porque o primeiro, o cineasta não é do norte. Ele é paulista de nascença. Pelo que eu pesquisei quando vi o filme, ele construiu uma carreira, experiência no Centro-Oeste, ou seja, ele pode ser associado também ao cinema do Centro-Oeste, e só que ele se instalou em Belém. Ele trabalhou com política, fazendo documentários, registros, e foi quando a conexão da cidade foi tanta que ele resolveu gravar um filme em Belém, contando a história de um personagem imerso no dia a dia daquela cidade. Por isso, não Um Dia Qualquer, do título do filme. Pode-se dizer que ele importou técnicas que ele aprendeu trabalhando pelo país dentro da cidade. Certamente ele treinou pessoais para trabalhar com a equipe dele. E aí, por si só, pode dizer que instaurou-se o cinema de ficção graças a ele. Aí quando você projeta 50 anos depois, praticamente, para ver o A Ilha, e você vê os cineastas que trabalharam na ilha, são locais, e eles se preocuparam em criar, da mesma forma que o Líbero, que é o diretor do Um Dia Qualquer, ele se importou em trabalhar escolas, em cursos, para capacitar técnicos, para capacitar pessoas para trabalhar no cinema como geral. E esse longa, o A Ilha, foi feito com mão de obra local, não foram produtoras do Sudeste que foram prestar serviço lá. Foram cineastas da região. São 50 anos e eu não consigo dizer que são dois exemplos de evolução, mas são dois exemplos de cinema regional quando se trata das regiões do país, e não equipes externas que vão explorar locações para contar histórias em outros lugares. É o cinema local falando sobre o local. Os dois filmes, eles usam a narrativa que é vista não só em produções nacionais, como produções internacionais.
Então, evoluções do cinema no norte, eu não pude perceber nesses filmes específicos nenhuma nuance que possa representar algo especificamente do norte na arte de fazer esses cinemas, pelo menos esses dois exemplos. Porém, eu achei muito interessante que em 65, mesmo ano do Um Dia Qualquer, um outro cineasta em São Paulo gravou o São Paulo S.A. E a voz dos cineastas, de pegar a perspectiva de um homem solitário, com problemas, que a sua relação com a cidade, e são dois filmes muito introspectivos, foram gravados na mesma época, no mesmo ano praticamente, no mesmo período, em duas regiões diferentes, e você olha, a estética é muito parecida entre os dois filmes. Então, como é que você pode falar de um cinema do norte, exatamente, como você tem um filme paulista, da região sudeste, que tem as mesmas características? Então, assim, como pano de fundo, equipe trabalhando e mostrando a cultura regional como tema do filme, tá lá, é o norte. Agora, falar em cinema, eu vejo muito paralelo com o cinema daquele momento o que estava acontecendo, pelo menos nesse exemplo que eu dei do São Paulo S.A. No Sudeste. E no A Ilha a mesma coisa, você tem um filme de clima que explica pouco e constrói emoções, sensações através das imagens. Da mesma maneira que diversos filmes de suspense, de terror contemporâneos que são gravados aqui, é feito. Então, assim, deve ter um jogo de influência, certamente, mas não notei o que eu poderia ser dito, evoluções específicas da região norte nesses dois exemplos, a não ser, claro, no conteúdo dos filmes, porque é bem regional. E quando a gente fala regional, tem sempre uma interpretação bastante rasa, porque tudo é meio regional. Se você for pegar grandes filmes, Dona Flor, Tropa de Elite, Cidade de Deus, são regionais, porque se trata de aspectos específicos das locações onde eles foram gravados. Você não tem um filme universal de fato, mas é muito subjetiva essa questão. Fazer uma análise mais profunda é necessário. Mas o ponto é, por mais que esses filmes tenham como pano de fundo, falam muito sobre a cultura local, eles são regionais, da mesma forma ele tem aspectos de o olhar da cidade, o urbano, a importância das relações, da família, por mais que sejam dois filmes com gêneros muito diferentes, que são universais, que eu vejo aqui com o olhar de alguém que está do Sudeste. Eu não tenho dificuldade para entrar naquele mundo, por mais que o filme seja 2.000 quilômetros daqui. Eu tive a oportunidade de visitar todas as capitais, pelo menos, em algumas cidades da região do norte. Por mais que elas sejam muito diferentes entre si, elas têm a Amazônia como identidade. Por mais que Belém seja a São Paulo da região norte e Roraima inteira seja do tamanho do Rio de Janeiro, da quantidade de gente, no Rio de Janeiro a gente tem mais pessoas morando na região da Barra da Tijuca do que em Roraima inteira. A Amazônia é a região norte. É o que une essas diferentes cidades que têm características específicas, elas são a Amazônia. Então, quando você pergunta a ligação da Amazônia com o cinema nortista, qualquer coisa que se considere cinema nortista é a Amazônia. Você vai ter tipos, pessoas, hábitos, todos relacionados à Amazônia, por mais que seja um filme gravado em Manaus, ou gravado no interior do Acre, ou gravado em Belém. Tocantins tem uma vegetação diferente. Então, eu não sei uma área específica de Tocantins. Certamente Tocantins seria a exceção, eles não se identificam tanto com a Amazônia quanto os outros estados. Então, ligação da Amazônia do cinema nortista. Eu não conseguiria separar o tema Amazônia do cinema nortista, a não ser que fosse algo, um filme que eu não vou citar, desconheço, um específico, mas um filme muito urbano, que lida dentro de 4 paredes, apartamentos e empresas, e que não mostre exatamente a locação. Ou seja, seria não um filme mais regional, seria um filme universal, que por acaso seja gravado lá. Dá pra falar 1 hora aí sobre o crescimento do cinema no Brasil, porque é sofrível comparado a outros grandes produtores de cinema, e vamos falar de número de habitantes, número de salas de cinema. Então a palavra é sofrível. Então o que precisa mudar para crescer no Brasil? As pessoas precisam ter a cultura de consumir mais filmes. As produções têm um problema que é um pouco maior do que a desconcentração das cidades e das salas de cinema no Brasil. É que a produção está muito concentrada no Sudeste e Sul. Então, se você tem um país que, como um todo, tem problema de número de salas, como um todo, tem problema no número de acesso, tem problema em relação ao acesso do cinema. Ou seja, eu não estou falando especificamente do Norte.
Isso já é um problema, já nasce um problema. Mas quando a gente vai falar de produções brasileiras, Sudeste e Sul imperam. Quando chega ali, pensando em estados, Pernambuco fala um pouquinho. E aí depois o Nordeste como inteiro. Mas então, a região Norte, como palco para o cinema brasileiro, não está presente, presença quase ausente no cinema. A questão não é simples, até porque o cinema é feito por pessoas. E a região, apesar de gigantesca, apesar de ter grandes capitais, como eu dei o exemplo, o Rio de Janeiro, só a área da Barra da Tijuca é do tamanho de Roraima. Então, se for falar em cinema de Roraima, faria tanto sentido quanto falar de cinema da Barra da Tijuca, por conta da quantidade de pessoas. Só que mesmo quando você olha, faz essa análise relativa entre número de pessoas, não vou entrar no aspecto de cultura. Ainda assim, o Sudeste e o Sul produzem muito mais de si que as outras regiões. Aí sim poderia ser algo que merece um crescimento, sim, de você ter mais filmes produzidos na região Norte, pelo menos que tenham relação com a sua grandeza. Não vou nem falar com questões culturais, que são gigantescas. Assim, infelizmente, eu vejo o cinema como o cinema estrutura, tá? Vamos falar salas de cinema, teatros com salas e cadeiras e um produto audiovisual que seja consumido por pessoas. Se existe, vamos fazer uma comparação chula, se existe gosto por cerveja, as pessoas vão consumir cerveja, não importa onde esse gosto foi desenvolvido, foi influenciado por questões de mercado e as pessoas consomem cerveja. Esse mesmo gosto por cinema, fazendo uma comparação ruim, deveria ser tão bem construído e desenvolvido quanto o gosto por novelas, por exemplo. E aí a gente começa a esbarrar a questão do acesso das salas de cinema. Mas se as salas são lotadas, o mercado, o dinheiro capitalista, vai abrir mais salas. Se as salas estão vazias, eu, como empresário, não vou querer abrir uma sala de cinema. Eu vou preferir abrir um bar. De repente vai atrair mais pessoas e, consequentemente, mais dinheiro. E, de novo, eu também não estou entrando no mérito de cinema popular, ou filmes populares, ou com apelo comercial, a filmes mais nichados, ou filmes que não vão ter apelo para grandes públicos. E no Norte, por exemplo, um fato interessante, em Roraima, eu adoro a comparação com Roraima, são 500 mil habitantes mais ou menos. Quando eu comparo com a Barra da Tijuca, porque eu sei que a Barra da Tijuca em si, região da Barra Recreio, tem mais de 600 mil pessoas estimadas. Então, Barra da Tijuca tem a mesma quantidade de habitantes que Roraima. Só que só no Barra Shopping, é um shopping do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, tem mais salas de cinema que Roraima inteira. Então, sim, o número de salas por habitantes no Rio de Janeiro é maior do que Roraima. Agora, a economia do Rio de Janeiro é mais aquecida do que a de Roraima. Faz sentido ter mais salas de cinema aqui por conta da demanda. Então, para crescer cinema no Norte, deve haver demanda. E quando a gente fala cinema, eu estou falando salas de cinema. Eu estou esperando números para, com essa capilaridade do acesso a filmes pela internet, streaming, Netflix, Disney, HBO, Amazon, essas grandes plataformas, acredito que vá aumentar o número de consumo de filmes, né? Os índices de consumo de filmes em regiões como o Norte, por serem enormes e tem pouco número relativo de salas de cinema. E, de fato, eu colaboro no Cinema com a Rapadura. Eu sei que filmes da Netflix, por exemplo, têm um apelo gigantesco no Acre, em Rondônia, comparando aqui no Sudeste. Porque são filmes que chegam lá. Agora eu vou ver, sei lá, o filme novo da Almodóvar, é possível que não tenha chegado no Acre. Agora o filme novo do Keanu Reeves da Netflix chegou no Acre. Então lá, relativamente, ele tem muito mais público do que aqui. Que tem mais filmes, porém a plataforma de acesso é diferente. Salas físicas versus salas virtuais, né? Computadores, celulares, televisões, smart TVs e tal. Então essa questão de o que pode mudar para o crescimento do cinema no Brasil, especialmente do Norte, é uma questão muito complexa de ser respondida especificamente porque o próprio mercado de cinema está mudando. E a todo momento a gente, como participantes do mercado de cinema, é muito afetado por questões econômicas atuais do Brasil. Então, eu diria cultura, porque da mesma forma que a gente aprendeu a gostar de novelas, tem espaço para as pessoas aprenderem a gostar mais de cinema.
e, consequentemente, consumir mais, seja pedindo mais salas, seja pedindo filmes diferentes, seja pedindo mais acesso à internet para assistir filmes on demand, ou definindo se eu quero ver filme 3D, se é filme dublado, enfim. Mas eu creio que temos que construir a demanda, construir a necessidade de ver filmes, e isso vem com um trabalho de educação, marketing e oferta, isso é a longo prazo, e daí a gente vê crescer. Olhando para outros países, por mais que sejam culturas diferentes e consequentemente, é difícil você usar o que um país teve como um plano de sucesso e achar que no Brasil vai ser igual. Você vê situações tipo na China, que tem um crescimento exponencial de salas de cinema. E não acontece aqui esse mesmo fenômeno. Você pode dizer, tudo bem, porque está tendo um investimento lá, existe um consumo, uma demanda. O número de salas na China hoje é maior do que nos Estados Unidos e no Canadá. É o país que mais possui salas de cinema. Não vou nem falar de consumo, porque tem questão de consumo específico. Os filmes que estão no número 1, número 2, número 3 do lugar do cinema lá são filmes chineses. De novo, a questão cultural é muito importante de ser levada em consideração. Não dá para dizer o que funciona na China funcionaria no Brasil. Mas definitivamente é um fenômeno que a gente gostaria de ver no Brasil, em questão de consumo e produção de filmes, que talvez esteja acontecendo em países hoje como a China. O Brasil é um dos grandes produtores de cinema do mundo, mas não é um dos grandes consumidores, e é muito decepcionante por causa do tamanho do Brasil. Você vê países como a Espanha, México, também são grandes produtores de cinema, mas eles têm mais salas de cinema comparado à quantidade de gente que tem lá e o tamanho dos países. Eles têm mais salas de cinema do que no Brasil. E eu nunca vi aqui, quer dizer, raramente, você chegar na sala de cinema e não ter lugar para você, e você não conseguir ver o filme que você quer. Sempre vai ter opção. Por mais que você não queira ver um filme, você vai ter um outro com sala. Então, ou seja, a demanda não existe no Brasil. Porque se o número de salas, vem comigo, se o número de salas no Brasil é menor do que os da Espanha e os do México, e eu consigo ver filme a hora que eu quiser, é uma questão simplesmente de demanda. Brasileiros precisam criar o hábito de ir para o cinema. Aí você vai perguntar, tudo bem, questão econômica, o ingresso do cinema custa caro. Eu não vou saber relativamente o preço do ingresso na Espanha e o preço do ingresso no México. Mas são dois países que hoje têm uma economia semelhante. Vou dizer, até o México talvez menos do que o do Brasil, e a Espanha talvez um pouco mais. E ainda assim o número de salas é maior. Como é que a gente explica uma coisa dessa, a não ser pensando na criação de demanda? Pessoas precisam querer ir ao cinema mais. E os cinemas vêm junto. Isso pensando no capitalismo, né? A gente pode falar de políticas de incentivo, etc. Mas no mercado de hoje, pelo menos aqui no Brasil, não tem nada mais forte que o dinheiro. Então, se as pessoas querem, as pessoas terão. E os empresários vão garantir isso.